sendo derramado sobre eles. E Abacuque também, ele abraça seu povo. Ele é um profeta patriótico. Ele ama a sua nação. Entretanto, a sua nação está envolvida no pecado, na violência, na contenda e na corrupção. É interessante que Abacuque, reclamando com Deus sobre a situação de sua gente, onde havia muita corrupção, dentre as questões que havia no meio do povo, ele vai citar no versículo 3 a opressão, a destruição e a violência. Eu não sei se eu já falei isso daqui, ou se alguém já fez questão de anotar isso. A palavra violência aí, no hebraico, é Hamás. Quem aqui já ouviu esse nome? Hamás. Não é aquele grupo extremista, terrorista? Hamás. A palavra violência aqui, está escrita aqui, no versículo 3, é Hamás. É a mesma palavra. Estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. E aí ele vai citar no versículo 4 que a lei era frouxa. Não é que não tinha lei. Tinha lei. A lei era boa, mas não havia quem colocasse essa lei em prática. Não é diferente da situação atual. Às vezes o povo quer cobrar aqui no Brasil que as leis se tornem mais duras. Tanto que recentemente o presidente Lula fez com que a lei contra as mulheres, contra o assassinato e a agressão se tornassem mais duras. Mas o problema no Brasil não é aumentar a lei. Não é fazer a lei ficar rígida. A lei no Brasil, ela já é rígida. Se você pegar o livro da Constituição, você verá que a lei no Brasil ela é boa. A questão é, não estão aplicando essa lei de forma correta. Esse é o problema. A lei é boa, mas não estão aplicando de maneira certa. Isso estava acontecendo na época de Abacuque. O povo de Judá era um povo cuja liderança, aqueles que deveriam exercer o papel de corretos, de justos, eles distorciam a lei, eles davam sentenças em troca de suborno, em troca de dinheiro. E Abacuque leva essa questão a Deus. Ele reclama com Deus, falando por que esse povo que é chamado pelo povo do Senhor está envolvido em tantas coisas erradas e aparentemente o Senhor não faz nada. Se o Senhor é justo, se o seu trono é justiça, se o Senhor é santo, 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 porque o Senhor não faz aparentemente nada. E aí Deus vai responder a ele sobre essas questões, o que estava acontecendo dentro do seu povo, no versículo de número 5. Deus diz: ao ver das nações, olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eu eis que suscito os caldeus, que são babilônicos, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Vocês se lembram que no estudo de Naum, eu falava de quem se levantaria contra a nação chamada Síria, especificamente contra a cidade de Nínive, eram os caldeus, babilônicos. É que aparecem eles novamente. Mas naquela época, no livro de Naum, quem governava a Babilônia era o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar. Agora Deus vai levantar Nabucodonosor, governando a Babilônia, para estabelecer juízo sobre a nação de Judá. Mas olha que interessante, Deus de antemão está dizendo para Abacuque que o povo não crerá na mensagem dele. Quando ele disser que Deus vai levantar os caldeus para batalhar contra eles, para vencê-los, para estabelecer juízo, para trazer justiça, eles não vão crer na sua mensagem. E até esse momento, nem o próprio Abacuque crê naquilo que Deus está dizendo a ele. Porque Deus está dizendo: eu vou levantar uma nação suja para corrigir vocês que estão sujos. E na cabeça dele não fazia sentido. Era como se você pegasse o pano de chão do banheiro para limpar a louça que está suja dentro da pia. Não fazia sentido na mente do profeta Abacuque. E é por isso que ele questiona. É por isso que ele vai reclamar. Nem o povo crê, nem eu estou crendo de antemão. Né? Mas é interessante que ele ouve atentamente a Deus, ele continua a ouvir a Deus. A palavra que Deus enviou sobre ele é uma palavra aparentemente esquisita e estranha, e às vezes a gente confunde a voz de Deus.
E tão difícil quanto o silêncio de Deus é suportar a resposta contrária àquilo que queremos. Repetir de uma maneira mais devagar. Abacuque clama a Deus por uma resposta, mas ele quer uma resposta que satisfaça o seu ego. Ele quer que Deus responda o que ele deseja ouvir. Ele quer que Deus diga assim, ó, eu vou descer na terra, vou eliminar aqueles que fazem maldade. Aquilo ele não quer. O que é mais difícil suportar? O silêncio de Deus ou a resposta que Deus dá. Às vezes nós estamos clamando pela resposta de Deus, mas nós queremos que Ele responda exatamente aquilo que satisfaz a nossa vontade. E nem sempre a mensagem que Ele nos traz satisfaz o nosso querer, satisfaz a nossa vontade. E Deus responde a ele, traz a ele uma resposta, uma solução da qual ele não estava disposto a ouvir. Ele não queria ouvir. Mas veja aí, que apesar de Deus trazer uma resposta que ele não quer ouvir, Deus está dizendo, eu estou agindo. Eu estou vendo tudo que está acontecendo. Eu sei que há contendas, eu sei que há torções da lei, eu sei que há suborno, que há corrupção, que há prostituição, que os juízes não estão fazendo aquilo que é correto. Eu estou vendo tudo isso. Isto não passa desapercebido perante os meus olhos. E aí há toda uma descrição da nação dos caldeus, que Deus irá levantar para vir contra o povo de Judá. Mas eu quero destacar aí o versículo de número 10, onde Deus vai dizer a seguinte coisa: escarnecerão dos reis e dos príncipes, darão zombaria. Eles seguirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Aqui Deus está exemplificando coisas do físico, trazendo-as para o espiritual. Como que o inimigo vai vencer Judá? Como que o inimigo vai vencer meu povo? Eles irão vencer por causa da multiplicação dos pecados do meu povo. Judá acumulou pecados. Aí Deus usa a expressão amontoarão terra. Essa terra aqui é lixo. Amontoarão lixo e irão usar como uma rampa para acessar a cidade. Uma cidade histórica, antiga, chamada Tiro, foi vencida exatamente assim. Eles lançavam, acumulavam muito lixo dentro da cidade, lançavam para fora da cidade. Seus muros eram fortes, eram firmes, eram intransponíveis, inquebráveis, inseparáveis. Mas eles foram lançando lixo para fora da cidade, lançando lixo, lançando lixo, lançando lixo. Imagine que vocês são os nossos inimigos aqui do altar. E nós aqui do altar, esse púlpito que seja um muro, nos guardando. E nós aqui do altar, juntamos lixo. Ao invés de queimarmos ou enterrarmos esse lixo, nós estamos lançando para lá. Lançando para lá. Sabe o que vai acontecer? Vocês que estão aí, que são os nossos inimigos, vão pegar esse lixo que está aqui acumulado e vão invadir. Foi exatamente assim que Tiro foi destruído. E Deus está dizendo, trazendo a figura do mundo físico para o mundo espiritual, e dizendo, por causa do amontoar de lixo de vocês, do pecado de vocês, a nação de Babilônia irá conseguir invadir a nossa cidade, justamente na brecha que vocês abriram o acúmulo de lixo. O pecado é essa grande amontoação de lixo em nossas vidas. E ele faz um acesso para que o adversário tenha aí liberdade para tocar em nós. Isso era chamado de rampa de assédio. Rampa de assédio. O amontoar de lixo, o juntar terra para invadir o total, chamado de rampa de assédio, que também era uma rampa de acesso. Uma rampa de assédio, que na verdade é uma rampa de acesso. Eles deram brecha e o adversário iria invadir
a sua terra. E o profeta vai continuar questionando a Deus, né? Ele vai continuar falando a Deus a partir do versículo 12, porque ele não entende como que Deus pode agir desta maneira, como que Deus pode deixar com que uma nação ímpia, uma nação imunda, uma nação imoral venha e derrote seu povo, como o Senhor, sendo santo, pode usar uma coisa imunda. Veja o versículo 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. É como se ele estivesse dando uma indireta para Deus. O Senhor não é santo, como o Senhor pode usar uma imunda? É isso que ele está dizendo. O Senhor não é santo. Ele poderia falar de qualquer outra qualidade de Deus, mas ele fala santo. Por que ele não fala o Senhor não é amoroso? O Senhor não é justo? O Senhor não é onipotente? Não é onipresente? Não é onisciente? O Senhor não é Deus santo? Nós não morreremos. O Senhor para juízo o puseste, e tua rocha o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, olha o destaque novamente da pureza de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, ver a opressão, não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente, te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Parece que ele não entendeu muito bem ainda. É como se ele estivesse questionando se era de fato Deus que estava falando com ele ou se eram os seus próprios sentimentos que estavam agindo assim. Uma maneira de você entender que é Deus que está falando com você, saber que é a voz dele, é quando aquilo que vem na sua cabeça é algo bom. Sabe? Se é para falar algo bom para alguém, corrigir uma conduta, tenha certeza de que esta mensagem vem de Deus. Se é para você resolver uma desavença entre irmãos, não tem como a gente perguntar assim: Deus, será que o Senhor mesmo falou comigo para mim, conversar com o fulano para que ele dê a mão a outra pessoa? É Deus. Agora, se a mensagem diz assim: não, fulano, tem que ficar de mal com fulano mesmo, porque a minha obra é essa. Mas veja que ele ainda está questionando a Deus, dizendo: tu é puro, tu é santo, tu é limpo, por que o Senhor vai usar esse povo? Mas ele é Deus, justamente. A resposta está aqui: eu sou Deus. E sendo ele Deus, não existe nada que ele possa ser impossível. Presbítero, a Bíblia diz que existe algo impossível para Deus, porque mentir é impossível que Deus minta. Mas em que sentido? É possível Deus mentir? Sim ou não? Sim. Ele pode mentir? Pode. Ele não pode. Ele pode porque ele é soberano e pode fazer o que quiser, mas ele não pode porque ele é a verdade. Entendeu? Ele pode porque ele é onipotente, mas não pode porque ele é correto, ele é a verdade. Ao mesmo tempo ele pode, não pode. E aqui Deus está mostrando para Abacuque que ele iria usar aquele povo. E de fato, há uma frase que nós repetimos sempre: Deus usa quem ele quer. E na hora que quer e como quer. Essa é a resposta de Deus para ele. E ele vai trazer aqui no seu livro uma necessidade especial, já no capítulo 2. Ele não está traído por essa resposta de Deus, ele não está feliz com a resposta de Deus. Entretanto, no capítulo 2, olha aí o que vai acontecer. Capítulo 2. Ele responde a Deus: ó, como quem disse, eu não estou gostando da sua resposta, não. O Senhor é santo, o Senhor é puro, é limpo, mas sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei.
para ver o que falará a mim. Olha isso, eu não gostei da resposta, mas eu vou continuar ouvindo. Eu não gostei da mensagem, mas eu vou continuar pensando. Agora, trazendo para a época atual, quantas pessoas, quando não gostam da mensagem, fazem qualquer outra coisa para continuar ouvindo? Fecha no celular, inventa de ir no banheiro, conversa com quem está do lado, tem gente que até sai da igreja, porque a mensagem corrige. Mas olha o exemplo de Abacuque. Eu não gosto da mensagem, eu não gosto do que eu estou ouvindo, mas eu sei que é para melhor, porque o Senhor está falando comigo. E o pai que ama o filho faz o quê? Corrige. Se o pai e a mãe quer o mal para o seu filho, ele deixa o filho fazer o que quer. Mas se ele se importa com este menino, se ele se importa com esta menina, ele puxa a orelha. Ele corrige. Ele está dizendo para Deus: eu não gostei da resposta, eu não gostei do que o Senhor fez, mas eu vou continuar ouvindo. Eu vou continuar de cabeça baixa. Eu vou continuar prostrado perante o Senhor. Aí ele diz: para ver o que o Senhor falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido, quando eu for perguntado. Para o pregador e o profeta ter mensagem para entregar ao povo, primeiro ele tem que se assentar para ouvir Deus. É isso que ele está dizendo. Eu só saberei o que responder ao povo, falar ao povo, se eu primeiro ouvir a mensagem de Deus. Mas quantas pessoas não querem ouvir? Querem muito falar, mas na hora de ouvir, não querem. Querem muito discutir, esbravejar, gritar, vomitar palavras e mais palavras sobre o povo, mas na hora de assentar e ouvir, não quer ouvir. O pregador que não se assenta no secreto para ler Bíblia, para orar, para ouvir Deus, ele não tem autoridade para discursar para o povo de Deus. Ele não gasta tempo de oração, não gasta tempo lendo a Bíblia, não gasta tempo estudando a Bíblia. Estou dizendo: para que eu possa falar ao povo, primeiro eu vou ouvir do Senhor para falar. E é interessante que nem sempre a palavra que Deus entrega ao pregador é uma palavra agradável para pregar e para o povo. E você se lembra que lá no capítulo 1 Deus está dizendo: você vai pregar lá e eles não vão ouvir você. Porque eu sei que a mensagem que eu te dou é a mensagem boa. Eles não querem. Imagina se Deus disser para você agora: eu vou te dar a mensagem da sua vida agora. Vou trazer para você a condução. Você vai chegar lá no Maracanã, está lotado de gente. Eu vou passar para você a responsabilidade de pregar essa mensagem para aquele povo. E eles não vão jogar. Vão vaiar você. Vão xingar você. Vão todo mundo levantar a mão e dizer: mentiroso, 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 mentiroso. Você vai? Você vai lá pregar? Deus vai dizer para vai lá e prega. É isso que está acontecendo com a Bíblia. E é interessante que é uma mensagem que ele não vai ter prazer em pregar. É uma mensagem que ele vai pregar e ele não vai se sentir feliz depois que terminar a pregação. E vai se juntar com o descontentamento do povo, com a vaia do povo, a dor dele ter pregado a mensagem que ele não quer entregar. Ele não quer, mas ele é profeta. E o profeta não tem vontade de pronto. Ele prega aquilo que Deus ele fala aquilo que Deus quer que ele fale. Deus dizendo para Abacuque: você vai pregar aquilo que eu quero que você pregue. Primeiro fica aqui, filho, para depois você ter suporte para falar. Como que o pregador quer ter conteúdo para falar ao povo se ele não encheu a sua dispensa? Por isso nós somos os dispenseiros de Deus. Encher a dispensa, encher a mente, encher o coração de palavra, de graça, de sabedoria, de autoridade, para depois falar com autoridade, falar com sabedoria, falar com poder, falar com temor, falar com ousadia, perante a multidão de Jesus.
sabia. Aí Deus, no versículo número 12, capítulo 12, meus irmãos. Deus vai responder o profeta ainda sobre a mensagem que há de ser pregada. E aqui é eu posso dizer assim, uma ligação com o versículo anterior, versículo 1, capítulo 12. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Uma coisa bem legível é uma coisa difícil de entender, uma coisa fácil de entender. Fácil de entender. Fácil de entender. A letra do médico é fácil de entender, na maioria. Você sabia que existe uma lei dizendo que eles precisam escrever de maneira que todo mundo entenda? E se você pegar isso aí, se ninguém entender, você levar as autoridades que esse médico não precisa ser muito claro naquilo que ele escreveu. E Deus dizendo aqui para o profeta Abacuque: eu quero que você seja muito claro na mensagem que eu estou entregando para você. Se você disser A, o povo tem que entender A. Se entender B, você errou na sua mensagem. Seja muito específico, seja muito claro. Aqui estão nascendo os famosos outdoors. Escreva a mensagem que fique bem legível. Letras grandes, garrafais, inteligíveis, para que todo mundo entenda. Não escreva, não fale uma mensagem de duplo sentido, é um sentido só. Sua mensagem tem que fazer sentido para quem está te ouvindo. Eles têm que entender a mensagem. E aí vai a crítica para a pregação atual. É interessante que eu nem comentei com o pastor sobre isso. Sobre esse negócio de pregar a mensagem. E pregar uma mensagem que o povo entenda. Locais aonde os pregadores só prestam para berrar no ouvido do povo. Para gritar. Não sei se você já viu certas pregações lá no YouTube. O pregador grita o tempo inteiro. Aí tem os idosos no público, sabe, sofrendo com a gritaria dele. Quem está com a dor de cabeça, aquilo ali arrebenta. Pode gritar? Sim. Mas não isso aqui. É necessário essa impostunação da voz. Isso também é uma técnica de oratória, de pregação, de esforçar, mas não o tempo inteiro. E Deus dizendo para Abacuque: a sua mensagem precisa ser clara. Você precisa pregar a mensagem de maneira inteligível. Escreva a visão de uma maneira que todo mundo entenda. E quem passar o quê? Andando, não passar correndo. Tem que entender isso. Você escrever algo de uma maneira que quem passar ali correndo entenda tudo que está escrito ali. Então deve ser escrito com letras grandes. Letras grandes. Seja claro na mensagem. Isso que Deus está dizendo para o profeta Abacuque. Aí você vê esse profeta Abacuque recebendo a resposta de Deus que ele precisa estar alinhado à sua mensagem, estar em concordância com aquilo que Deus lhe instruiu para instruir a outros, que Deus irá trazer uma lição para este profeta. Muito interessante. No versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Que Deus fala, Deus cumpre. Lá na Itália, em uma praça, um monumento de um campo chamado Fito, um homem chamado Carlo, certo dia caminhando pela rua, encontrou um cão machucado, faminto. Ele pega esse cão, ele trata esse cão e leva para a sua casa. Todos os dias ele caminhava até a sua lotação, até o ônibus, para ir para o seu trabalho, e esse cão ia atrás dele, acompanhando. Depois que ele andava no ônibus, ia para o trabalho, o cão retornava para casa.
Quando se aproximava o horário de voltar do trabalho, esse cãozinho voltava até a estação e esperava ele alegremente, sabe, vamos para os dois irem para casa. Até que em 30 de dezembro da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? O local onde ele estava foi bombardeado, morreu. E todos os dias esse cão dele ia até a praça esperar o seu dono sair. Ele ficava alegre, feliz, pulava, abanava a cauda, esperando o dono sair do ônibus, e o dono não saía. Esse dono havia prometido para ele, que não entendesse, que ele sempre iria voltar. Esse cãozinho morreu cerca de 15 anos depois. Mas em nenhum momento ele deixou de ir até aquela praça, estação, esperar seu dono alegre. Toda vez que ele se sentia frustrado, ficava muito tempo ali, ele voltava para casa. Ele morre e faz um monumento em homenagem a ele, e perto ao lado do seu dono. É interessante que esse carro não pôde cumprir a sua promessa de todo dia voltar. Mas nós temos um Deus que vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Vê a história. Jesus nos arrancou de um charco de lona horrível, tratou as nossas feridas, subiu para os céus e disse que iria fazer um trabalho lá. Eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu estejais vós também. E prometeu, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Enquanto o carro não conseguiu cumprir a sua promessa, o nosso Cristo, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele estava dizendo para Abacuque é: eu sou correto, o que eu falo eu cumpro. E para esta igreja hoje, atual, a mensagem de Deus para nós é esta: eu irei voltar. Está difícil, mas ele vai voltar. Está complicado, mas ele vai voltar. Espere mais um pouco de tempo, porque o que há de vir, virá, e não tardará. Tem um tempo determinado para Cristo vir. E deixa eu corrigir um negócio aqui. Jesus fala que seu dia virá como um... Mas o dia de Cristo vem como ladrão para quem? Para a igreja ou para o mundo? Você já viu as pessoas traduzindo essa mensagem errada? Dizendo assim, o dia de Cristo vem para nós que somos igrejas como ladrão. Não, ladrão é uma coisa boa. O dia de Cristo vem como ladrão não para nós que somos igrejas, porque nós já estamos avisados. Vem como ladrão para o mundo. Porque quando o ladrão invade uma casa, o que é susto? É com grito. É arrebentando porta. Para nós não. O arrebatamento não será surpresa para a igreja. Não será choro para a igreja. É arrebatamento da felicidade para a igreja. O dia de Cristo vem como ladrão para o mundo, para o ímpio. Para nós não. Este dia não é dia de tristeza, é dia de alegria. Não é dia de choro, é dia de festa. Ele diz que vai voltar. E ele certamente voltará. Não adianta se a gente for nesse ritmo aqui, não cabe hoje não. Deus vai falar agora sobre os feitos humanos, mas não sem antes destacar que a nossa vivência terrena deve ser pela fé. Eis que a sua alma está orgulhosa. Não, a sua alma está orgulhosa, não é reta dele, falando do ímpio, falando da maldade, dos homens maus, mas aí ele termina o versículo dizendo: mas o justo viverá pela fé. Viver pela fé é esperar o cumprimento da soberana promessa, a volta de Cristo. Viver pela fé é não viver por vista, porque a fé não se fundamenta nas coisas que são visíveis, mas nas que são invisíveis. Nós servimos a um Deus que é invisível, que se manifesta visivelmente, mas ele é invisível, ele é incorpóreo, ele é imaterial.
mas ele se manifesta. E nós temos que ele é verdadeiro. Por isso, Deus estava dizendo para Abacuque: você deve se apegar à fé, porque só a fé vai fazer você sobreviver a este mundo de caos. Só a fé vai fazer você sobreviver a este mundo de caos, de dores, de lutas, de adversidades. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Coisas de ao vivo. Só a fé vai fazer com que você sobreviva ao caos que vai se estabelecer sobre essa terra, sobre as decepções, sobre as lutas, sobre os roubos e a corrupção. Só a fé segura vocês. O justo viverá pela fé. E aí Deus vai começar a falar sobre os feitos humanos. Deus vai começar a falar da maneira errada que aquele povo procedia. Veja aí, Deus irá falar sobre soberba e ganância, sobre a hipocrisia daquele povo. Versículo 5 e 9. Tanto mais que por ser dado ao vinho desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma e como a morte, que não se farta, que ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão posturos estes contra ele uma parábola, e um provérbio sarcástico contra ele, Deus dizendo: eu vou levantar eles para vencerem vocês, mas eles também não ficarão sem castigo, porque eu sou justo. Tanto vocês, homens perversos e iníquos de Judá, serão punidos. Eu irei usar eles, mas depois que a punição terminar, eles também irão, porque vocês serão julgados pelos crimes que eles cometeram. Deus não isenta ninguém. Lembra-se de Naum que eu preguei aqui, que ministrei aqui? Deus não tem o culpado por inocente. Deus irá trazer juízo sobre todos os homens, todos prestarão contas perante Cristo. Deus fala sobre a soberba, sobre a ganância e sobre a hipocrisia. Versículo 9. E é um destaque que gostaria de fazer com vocês. Ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, ou seja, roubo, corrupção, para pôr o seu ninho no alto. O ninho é uma casa, no alto, uma casa protegida, a fim de se livrar do poder do mal. Deus está falando sobre a hipocrisia dos governantes deles. Governantes que queriam desarmar a população enquanto eles estavam seguros em suas casas. Preste atenção nisso aqui. Não está diferente hoje, não. No Brasil, acho que é liberado porte ou posse de arma. É posse, né? Posse não. O porte, né? Que só pode usar em casa e estabelecimentos mais afastados da cidade, não é? Mas não pode andar armado em qualquer lugar, não é? Esses povos aqui, esses governantes aqui, eles eram contra o povo portar uma ferramenta para se defender, mas eles só eram contra porque eles estavam os seus ninhos no alto protegidos. Preste atenção nisso. Os governantes, os prefeitos, os vereadores, os deputados que são a favor do cidadão de bem não ter uma arma, os segurança deles andam o que? Armado com flores? Com guarda-chuva? Com armas. Eles querem armas para eles, mas para a população, não. Aí, tem uma galera pobre de marré, que vai na ideia deles. Não, tem que aprovar arma, não. Eles estão protegidos. Você não. Não precisa citar o Salmo de número 127, não, porque eu conheço. Está descrito lá que a nossa proteção vem de quem? De Deus. Mas eu não posso distorcer esse salmo.
Eu não posso pegar esse salmo e dizer assim: a minha proteção vem de Deus, então eu vou deixar a porta da minha casa aberta. A minha proteção vem de Deus, eu vou quebrar o muro da minha casa. Já que é Deus que me protege, então eu vou pegar esse coisa dentro de casa, eu vou colocar lá fora na rua e ninguém vai pegar. Porque é Deus que me protege, é Deus que me guarda. Está vendo? Como há uma distorção aqui. É isso que o cidadão de bem não pode ter arma. Eles são assim, porque vai aumentar a violência. Estados Unidos, a arma é liberada para o cidadão comum. E a violência lá é alta? Não, é baixa. Porque se o camarada sabe que foi liberado a posse de arma para todo cidadão comum, você acha que ele vai meter o pé na porta da casa de qualquer um e vai entrar? Ele vai temer. Foi liberado, ele teme. Ele teme. Ele não vai entrar em qualquer lugar, não vai chegar com marra, não. Ele vai temer. Mas o povo desarmado, o que ele faz? Ele entra porque ele se sente dono da situação. Ele vai de peito aberto, porque ele sabe que o armado dele não está, não. Esse camarada está na minha mão, essa família está na minha mercê. Era isso que estava acontecendo. Os ricos, os governantes estavam desarmando a população enquanto eles estavam protegidos. Agora veja que a atitude de governantes covardes, a primeira coisa que ele faz para dominar um povo é roubar suas armas. Dobra aí essa página do livro de Abacuque para você não se perder. E vem comigo, por favor, em 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo 19. Olha aqui o gráfico, eu quero aqui. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19. Veja a primeira atitude dos adversários de Israel quando conseguiram invadir a terra. 1 Samuel 13, a partir do 19. Olha isso aqui. E em toda a terra de Israel, nem um ferreiro se achava. Quem era o ferreiro? O que fazia armas. Que mexia com espadas, com ferro. Não havia ferreiro. Por quê? Porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, desarmando a população. Porque se o adversário sabe que a sua vítima, a possível vítima, tem como se defender, ele não vai para cima, não. Ele vigia mais. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e a sua foice. Alguém pode pensar assim, mas presbítero, machado não é arma comparado a uma espada. A espada é muito mais leve que o machado, muito mais fácil de manusear. Dois camaradas habilidosos, um com a espada e outro com o machado, a chance de quem está com a espada matar o que está com o machado é muito mais fácil, é muito maior. Espada traz agilidade para quem está portando ela. Tinham, porém, línguas para seus sachos, para suas enxadas, para as forquilhas de 3 dentes, para os machados e para consertar as aguilhadas. Olha só, e sucedeu que no dia da luta, da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Olha isso. Desarmaram o povo. No dia da guerra, ninguém tinha arma para batalhar. E aí? Mas o mesmo povo que é contra a população de bem ter armas é a favor do aborto. Agora veja aí a contradição. Eles dizem assim: você não precisa ser a favor do aborto. Seja a favor para que o povo tenha liberdade para fazer. Mas você não precisa fazer o aborto. E aí eu respondo aqui: sejam a favor de que o povo tenha arma. E você não tem arma, já que você é contra. Mas não, são hipócritas. São hipócritas. O povo fica a mercê da marginalidade. O povo de bem fica a mercê. É interessante que a maioria deles, quando chegam para assaltar alguém, chama o camarada de vagabundo. Ele que é o vagabundo que está roubando, que está batendo na porta alheia, arrebentando tudo, e chama o trabalhador de vagabundo.
povo de pé cercado, preso e eles soltos. A violência de um lado para o outro, e exatamente isso que estava acontecendo na época de Abacuque. Pessoas hipócritas, pessoas soberbas, pessoas corruptas. E aí nós caminhamos desde já para a conclusão. Só uma pergunta aqui. Alguém aqui acha que gente ruim precisa mesmo de arma legalizada para matar alguém? Já caiu por terra aquela conversa, né? Se liberar as armas, o povo ruim vai começar a ter facilidade para matar. Quem é ruim, meu amigo, ele mata até com as mãos seguras. Ele mata com qualquer coisa ali. Você acha mesmo que o camarada que é ruim, que é uma pessoa, ele vai procurar a polícia para ter arma legalizada? Você vai arrumar uma arma, uma numeração marcada. Isso é conversa fiada. Vamos continuar aqui. Deus irá continuar falando. Ele falará da maldade e abominação. Versículo de número 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, funda a cidade com iniquidade. É uma repetição. Deus está falando para Abacuque sobre tudo aquilo de ruim que está acontecendo no seu povo. E aí ele destaca no versículo 19. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda. E a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Deus está falando sobre a idolatria. A idolatria. E o pessoal às vezes pensa na idolatria como sendo só o catolicismo, a feitiçaria, os ídolos, mas não é isso não. Toda e qualquer coisa que tomar o lugar de Deus na tua vida é idolatria. Qualquer coisa que você colocar acima de Deus na sua vida é uma idolatria. Qualquer coisa mesmo. Celular, a televisão, qualquer coisa, o marido, a esposa, o pai, a mãe, qualquer coisa que você colocar acima de Deus é idolatria. Qualquer coisa. É interessante que há locais onde nas reuniões você não pode conversar.
É coisa antiga. Olha aí, versículo 15 do capítulo 2. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti, que adiciona a bebida ao teu furor. Sabe o que é furor? Remédio. E embebedas, para quê? Para ver a nudez do próximo. O famoso Boa Noite Cinderela está aparecendo aqui. Por fazer isso naquela época já. Abacuque, cerca de 666 a.C., nós estamos em 2024. Pouco mais de 12.650 anos essa prática já era comum. Vai lá na balada. Alguém oferece um copo de bebida, está batizado. A pessoa fica tonta, acorda no outro dia com todo o corpo dolorido. O que aconteceu? Foi violentada. Foi violentado. Vai procurar nas gavetas, cadê o dinheiro? Cadê os cartões? Cadê os nomes? Isso acontecia naquela época já. Pessoas embebedando outras, sedando outras, para ver a nudez, para violentar, para roubar, para envergonhar. E aqui também fica muito claro, embebedar para que essa pessoa passe vergonha. Tem uma prática antiga. Não sei se alguém aqui já ouviu. Talvez alguém já até fez isso com algum companheiro. Embebedar tanto o sujeito para ele passar vergonha no meio do povo. Para ele fazer uma coisa vergonhosa. Embebedar para zombar, para rir, para que a pessoa seja o palhaço da festa. Isso era comum naquela época. Pessoas mal intencionadas. Agora veja aqui, quando a Bíblia fala sobre embebedar seu companheiro, está falando da visão de quem está sendo sedado. Ele pensa que quem está embebedando ele é seu companheiro. Fala de gente que está junto de gente, acreditando que esse que está ao seu lado é seu companheiro, mas não é. Está armando algo contra a sua vida, contra a sua reputação. Que Deus nos livre dos falsos. Que Deus nos livre de gente que se aproxima de nós para descobrir as nossas fraquezas, para nos expor perante a sociedade. Que Deus nos livre disso. E por fim, meus irmãos, diante dessa situação de lutas, de adversidades e tribulações, o profeta Abacuque vai encontrar em Deus o seu alívio, o seu socorro, na prática da oração. E é esta oração que fez desse profeta chamado Abacuque ficar conhecido como profeta do avivamento. Capítulo 3, oração do profeta Abacuque sobre Cis-Lute. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. A tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele pede avivamento. O que é avivamento? Avivamento é quando Deus visita o seu povo com uma porção exacerbada, dobrada no seu espírito, de sua graça. Em épocas de avivamento, bares são fechados. Em épocas de avivamento, prostíbulos são encerrados. Em épocas de avivamento, pessoas entram pelas portas da igreja, se prostram perante o altar, aos prantos, pedindo perdão a Deus. Em épocas de avivamento, pessoas que já são cristãs, mas estão vivendo uma vida à mercê do pecado, estão vivendo uma vida fria, uma liturgia fria, elas passam a serem pessoas revigoradas pelo poder de Deus, cheias do Espírito Santo. Em épocas de avivamento, pregadores cabisbaixos, fracos na fé, são fortalecidos para pregar mensagens inimagináveis, de tal forma que alguém ouvindo ele pregando, ouvindo ela pregando, vai dizer: como
como assim é fulano que está falando isso? Como assim é fulana que está falando isso? Tão tímido ele é, tão tímida ela é, fala tão baixo, é tão reservado. Como está falando com essa autoridade? Como está falando com essa ousadia? Não é ele que está falando, é o Espírito Santo de Deus que tomou o coração dele, que tomou o corpo dele, que tomou a alma dele, que tomou o espírito dele, que tomou a boca dele, e ele está esparramando brasas vivas de fogo pela palavra que Deus lhe confiou. Isso é avivamento. Nós precisamos de avivamento porque os dias são maus. Nós precisamos de avivamento porque existem religiões falsas. Nós precisamos de avivamento porque é um tempo cansativo de fato. É um tempo que, se nós não tivermos um avivamento, um toque de Deus, um derramamento do Espírito Santo, nós iremos nos afastar da presença de Deus. Nós iremos viver uma vida de um cristianismo frio, cru, morno. É preciso que Deus avive a sua obra. É preciso que Deus avive o seu povo. E quando Deus usa a boca de Abacuque para falar sobre avivamento, Deus vem falando para ele, usando a boca dele para falar sobre os feitos da antiguidade, aquilo que Deus fez no passado. Ele vai falar sobre as águas do Mar Vermelho se abrindo. E o interessante é que ele vai falar no versículo 10 que os montes tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou o alto das suas mãos. Eu gosto muito dessa expressão aqui, porque levantar as mãos é um sinal de rendimento. É como se as águas, Deus vem na frente do povo, e as águas estavam dizendo assim: ó, por aqui ninguém passa, ninguém passa, ninguém passa, ninguém passa. Aí quando viu que Deus estava na frente do povo de Israel, a água fez assim: eu me rendo, Deus. Já que é o Senhor que quer passar, eu levanto as minhas mãos. O mar se abrindo era como as águas dizendo: eu me rendo, eu levanto as mãos, eu me entrego. O Senhor é o meu Criador dos céus e da terra. Eu abaixo a cabeça para o Senhor, eu bato continência para ti. O sol e a lua pararam na época de Josué. Quando não conseguiram vencer seus inimigos, estava chegando a noite, Josué pediu: detente o sol, a terra parou. Com indignação marchastes pela terra, com ira brilhantes as nações. Ele está dizendo: Deus, o Senhor, arrancou esse povo da escravidão, tirou eles do Egito, tirou eles da idolatria. Cuida desse povo, guarda esse povo, faz de novo. Faz de novo. Ouvi, Senhor, a tua palavra, eu entendi. Faz de novo, Deus. Faz com que as igrejas preguem novamente com ousadia. Faça de novo com que as pessoas não tenham a boca travada por causa de socorro. Porque em muitos lugares, que quando você chega, você pode ser até intimado. Camarada, quer que você pregue isso aqui? Você não pode sair disso. Você pode falar isso, isso e isso. Isso aqui você não pode falar. Faz de novo, Deus. Faz de novo com que o povo, mesmo que as portas do templo sejam fechadas, eles se reúnam nas praças para louvar ao Senhor, para te agradecer. Faz de novo. Faz de novo esse povo sentir prazer na oração, levantar na madrugada, derramar lágrimas aos teus pés e dizer: o Senhor é tudo para mim. O Senhor é o amado de minha alma. Faz de novo. Faz de novo nós sentirmos o poder do Senhor em nosso lar de maneira tal que até os vizinhos se assustem, batam a porta dizendo: o que é que está acontecendo aí? Faz de novo. Quando Deus vem sobre alguém, essa pessoa tem Deus como a única coisa de bem que tem sobre esta terra. Versículo 15: tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. É como aquela visão do Apocalipse que Cristo vem nas nuvens, montado sobre um cavalo branco, vencendo e para vencer. Nós esperamos, nós aguardamos a volta de Cristo. Ouvindo eu, meu vento se comoveu.
Tem gente que não se comove mais ao ler a Bíblia. Pensa que é merecedor. Por isso não se comove mais. Não consegue chorar enquanto ora. Não consegue lamentar. Meu vento se comoveu. Sua voz tremeu nos meus lábios. Tem gente que pensa que é um sotaque, né? Às vezes ouve uma pessoa orando e a língua da pessoa parece, a boca parece começa a tremer. Tem gente que pensa que não é o sotaque dele. Não é sotaque, não. É o temor de Deus. É o Espírito Santo de Deus que toma a boca de quem está orando, de quem está pregando. A voz começa a tremer, começa a embargar a voz. A presença de Deus desceu sobre a vida dele. Entrou a podridão nos meus ossos estremecidos. Meu Deus. É um poder de Deus tão grande que faz a pessoa se ajoelhar. Faz ter fraqueza nas pernas. Eu não sei se alguém aqui teve essa sensação um dia na casa de Deus. O poder de Deus ser tão grande que a sua perna começar a fraquejar, como se você fosse desmaiar. Como se você estivesse começando a ficar tonto. Seu corpo vai ficando dormente, você vai perdendo a força das suas pernas. É o Espírito dizendo, não é você que manda aqui, é eu que mando. Você não tem mais domínio sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre os seus ossos, sobre as suas faculdades mentais. Eu me apoderei de ti. Lembra que Deus disse para Davi? Eu me apoderei de Davi, me apossei de Davi. Oh, meu irmão, minha irmã, que Deus se aposse de tua vida, de maneira tal que quando você falar, seja o Espírito Santo na tua boca. Quando você andar, seja o Espírito Santo que anda você. Quando você entrar, o Espírito Santo entra junto com você, quebrando os portões de bronze, as vendas de ferro e colocando palavra de fogo na sua boca e no seu coração. A podridão perdeu os meus ossos, eu estremeci, eu tremi. Oh, meus irmãos, quantas vezes eu não vi pessoas assentadas nas cadeiras ouvindo a mensagem, recebendo o poder de Deus e tremendo na cadeira, balançando na cadeira, segurando ao lado da cadeira, pregadores segurando na mão firme acima do púlpito, tremendo enquanto pregava a mensagem. Alguém diz nervosismo? Não é não. É o poder de Deus que desceu sobre a estrutura carnal. Esse corpo ativismo não suporta quando o poder de Deus desce. Ele treme mesmo, é o poder de Deus. O avivamento traz tremor, traz choro, traz uma entrega total a Deus, uma entrega sem reservas. Agora veja, para uma pessoa que foi avivada no dia da angústia, presta atenção, primeiro ele foi avivado, e depois avivamento veio no dia da angústia. Descansarei. Ele só consegue descansar porque ele foi avivado. Quem foi avivado por Cristo não se importa com tudo que está acontecendo hoje. O mundo pode desabar sobre a cabeça dele. Ele está em paz com Cristo porque ele sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Jesus está voltando, meus amados irmãos. Não deixemos que as lutas diárias, as tribulações, a perseguição, as mortes, a criminalidade nos tire o gozo de esperar firmemente o cumprimento desta promessa, que é o retorno de Cristo Jesus. Olha só o que ele está dizendo: quando subir contra o povo, quem vai tirar com as suas tropas, eu descansarei. Então o que ele está dizendo, trazendo para a comunidade, como se você estivesse na sua casa e chega a notícia: tem um grupo de homens armados até os dentes estão vindo para a sua rua agora e vão começar a matar um menino. Ele está dizendo: eu descansarei. Quem consegue descansar e receber uma notícia dessa? Sabendo que seus vizinhos serão mortos, talvez até ele vai ser morto. Quem consegue descansar ouvindo isso? Ouvindo a gritaria do povo, dele já o barulho das balas, das armas. E dentro de casa, de cabeça baixa, dizendo: o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que se meu corpo tomar nessa terra, o teu anjo irá tomar a minha alma e irá levar para morar com o Senhor para sempre.
Porque para mim a morte não é sinal de tristeza, não é luto. Para mim morrer nesta terra é luto, porque eu verei a face adorada daquele que se entregou por mim no alto da cruz. É isso que ele está dizendo. Eu não temerei, eu não terei medo. Eu concluo. Morre 4 já. Só lembro. Versículo 17. Uma das mais belas declarações da Bíblia. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, a qual faz os meus pés como das servas, e me faz andar nas alturas. Andar nas alturas aqui é andar altaneiramente, andar de cabeça erguida. Quem consegue andar de cabeça erguida devendo? Quem consegue andar de cabeça erguida com a dispensa vazia? Quem consegue andar de cabeça erguida enquanto todo mundo aponta ele, chamando de mentiroso, de derrotado? Quem recebeu o avivamento da parte de Deus. Todavia eu me alegrarei. O Senhor é a minha força. Os meus pés como secos para o cantor mor, para os meus instrumentos de música. Começou a cabeça no campo. Senhor, são dias de luto, são dias de corrupção, são os dias maus que a tua palavra nos anunciou. Nós vemos um órfão tendo seu direito arrancado, as viúvas não recebendo a sua parte que cabe. Nós vemos, Senhor, um grande aplaudir da iniquidade. Vivemos uma época das distorções, inversões de valores, onde o certo passou a ser considerado errado, o errado como certo. Mas como servos do Senhor, nós nos reunimos nesta noite de quarta-feira, mais uma vez, para ouvirmos a tua bendita palavra. Só a tua palavra pode trazer-nos esclarecimentos válidos para a era atual. Só a tua palavra sana, ó Deus, as necessidades de nossas almas. Só a tua palavra nos abraça, nos conforta e nos faz entender que tudo vai ficar bem. O Senhor é o autor dessa história. Quando uma pequena criança está ouvindo atentamente o seu pai contando uma história, e ela vê que aparentemente o vilão está vencendo, a maldade está vencendo, o mal está triunfando, ela lamenta, ela se assusta, mas o pai sabe o fim da história, e no fim da história essa criança se alegra, porque o herói vence o vilão, porque o Senhor vencerá e triunfará no fim de todas as coisas. E nós, como crianças, já sabemos o fim da história. O Senhor nunca perdeu e jamais perderá uma batalha. Tudo está nas tuas mãos, teu Pai. Os homens são para ti como gafanhotos, as nações como um pico de água no fundo de um balde. Quem é homem para levantar as mãos e apontar ao Senhor e dizer o que fizestes? Tu és Deus, calem-se todos os homens sobre essa terra, todos eles são pó, e tu os esmigalharás com a tua vara de ferro de reger nações. A impiedade não irá triunfar para sempre, o desamor não irá imperar para sempre, a mortandade, o derramar de sangue, a língua mentirosa não irá reinar sobre esta terra. Haverá um dia que o grande príncipe dos céus descerá sobre este solo e estabelecerá a justiça. Haverá um dia de acerto de contas.
e que nós estejamos à sua direita, meu Pai, que nós recebamos do Senhor, ó Pai amado, a bendita promessa: vinde, benditos, meu Pai, possuir a terra que já está preparada para vós, desde a fundação do mundo, que estejamos à sua direita, como boas ovelhas, recebendo o carinho de tuas mãos sobre nossa cabeça, que possamos adentrar as portas celestiais, com nós, Deus amado, a coroa de ouro em nossas mãos, Pai Santo, possuir a vida eterna. Deus, pega na mão deste homem nesta noite, pega na mão desta mulher nesta noite, ó Deus, fortalece ele, fortaleça ela, para que naquele grande dia nós possamos subir com asas como de água. Fortaleça-nos, Deus, fortaleça-nos, Deus. É que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Eu quero estar grato por esta oportunidade, em nome de Jesus.